Viram? Essas imagens denotam para você a necessidade, muitas vezes, para melhorar o valor de uma peça metálica, para limpar essa peça metálica, do uso da eletricidade no processo químico, na reação química. Assim como a gente vai trabalhar que reações químicas podem gerar energia elétrica ou precisam da energia elétrica para funcionar. Você hoje vai trabalhar especificamente o caso não espontâneo, a reação química que, para acontecer, precisa que seja passado por ela corrente elétrica. Daí nós vamos trabalhar hoje Eletroquímica 1. Bom, eletroquímica é o nome que se dá à parte da química que estuda as reações de óxido-redução que necessariamente produzem eletricidade ou precisam dela para acontecer. Desse fato, hoje nós vamos trabalhar a parte não espontânea do processo, aquela que precisa que se passe uma corrente elétrica para que a reação ocorra. Vamos falar então da eletrólise, processo não espontâneo. Veja, a eletrólise é dita um processo não espontâneo porque ela é uma reação de óxido-redução que necessariamente, se você não passar a corrente elétrica por ela, não provoca a perda e ganho de elétrons. Lembrando a você que toda vez que você fala em oxidação, você está falando de perda de elétrons, de aumento do número de oxidação. Toda vez que você fala de redução, você está falando do ganho de elétrons. Você está falando da diminuição do número de oxidação. Para isso, para essa troca de elétrons, no caso da eletrólise, você precisa que se forneça uma corrente elétrica. Ora, se você precisa fornecer a corrente para que aquela reação aconteça, ela é não espontânea, ela será provocada. Por isso você vai notar a presença sempre de um gerador que vai gerar a corrente elétrica, os elétrons, e fornecer para o recipiente, a cuba eletrolítica, onde a reação vai acontecer. Galvanização, aplicação prática. Você hoje tem a galvanização como um dos principais processos de valorização das peças metálicas ou peças plásticas. Em ambos os casos, você normalmente deposita películas, camadas de metais sobre a estrutura que você quer valorizar, proteger, para que ela se mantenha mais tempo ou ganhe novos valores. Olá, professor. Olha só, vê se eu estou certa. A galvanização é a deposição de finas películas de metais sobre peças metálicas ou plásticos. Gotinha, você está ficando muito inteligente, Gotinha. Você acertou em cheio a definição do processo de galvanização. E veja só, essa galvanização, ela normalmente é feita hoje para que você também barateie os processos, barateie estruturas. Um espelho antes, você tinha que pegar um material mais pesado, pratear esse espelho, e ele era caro. Hoje você pega um pedaço de plástico qualquer, faz a prateação e esse espelho é muito mais barato. E assim por diante. A gente vive um mundo descartável. Vamos ver, Gotinha, alguns casos comuns de galvanização. Cromagem, deposição de cromo. É o que acontece normalmente quando você vai comprar uma roda cromada. Essa roda é de ferro, para resistir aos buracos da nossa cidade, com certeza. Mas ela foi o quê? Banhada numa solução de cromo e, por ação eletrolítica, esse cromo metalizou e se depositou sobre o ferro, criando uma camada de cromo que deixa a roda mais brilhante, mais bonita que em sendo de ferro. E, lembre-se, se você deposita uma nova camada de metal diferente sobre ela, você protege o ferro da corrosão, dando a essa roda, além de beleza, uma durabilidade maior. Vamos ver mais um. Niquelagem é a deposição de níquel. A niquelagem é um outro processo que se utiliza
quando você faz a deposição do metal níquel sobre outros metais ou peças plásticas. Por exemplo, hoje é muito comum você pegar algumas peças feitas de polímeros, de plásticos, e depositar níquel sobre ela. Ela fica com aquela visão metálica. Você olha, parece que é uma baixela de metal. Olha que lindo, de prata. E foi níquel que você depositou sobre ela, dando a impressão de metal. Pega nela, vai ver que é levinha, não pode ser prata. Então você viu que ali teve uma niquelagem, que é o que se faz hoje com objetos de plástico, dando a impressão de peças ou baixelas metalizadas. Na maior parte das vezes se faz com níquel, depositando sobre ela. Vamos ver um outro processo desse tipo comum. A prateação, ou deposição de prata. Aí eu até comentei no início, né? É a questão de fazer espelhos. Todo espelho que você observar, e as meninas então adoram o espelho, ela é basicamente o quê? O banho de prata, uma solução de prata, sobre uma das superfícies, ou de um metal, ou de uma peça qualquer, para que você, ao depositar uma camada de prata, ela se espelhe. É um metal muito fino e muito liso, e você espelha com facilidade esse processo. Todo espelho é feito por prateação. A Coca-Cola, recentemente, fez umas garrafinhas prateadas. Aquilo foi o quê? Prateação sobre o vidro, para dar aquela impressão de coisa prateada. É o que eles fazem normalmente nesses processos. Célula eletrolítica. Bem, você agora vai entrar, propriamente dito, em entender como é que funciona o processo da eletrólise. Dá-se o nome de célula eletrolítica ao recipiente que você vai fazer a eletrólise. Alguns autores chamam também de cuba eletrolítica. Vamos ver como é que funciona o esquema da eletrólise. Haja visto que é um esquema geral. Qualquer eletrólise, ela se baseia nesse formato que eu vou te apresentar agora. O que vai mudar são os elementos envolvidos. Ora vai ser prata, como você acabou de ver, ora vai ser níquel, ora vai ser cromo. As soluções mudam, mas a base do processo é o mesmo. É isso que você tem que entender. Vamos olhar o esquema. Veja, esse recipiente é onde tudo vai acontecer. Ele é chamado de célula ou cuba eletrolítica. Dentro dele, eu terei ou uma substância no seu estado líquido, ou uma solução aquosa, a substância dissolvida em água. 2 eletrodos são colocados dentro dessa solução. Eletrodos, em geral, inertes, que não participam da reação. E um gerador, uma fonte de energia, na qual você liga os 2 eletrodos. Evidente, o gerador determina o polo. Por quê? Porque ele é o cara que vai ter um polo negativo e um polo positivo. Você ligou o polo negativo do gerador num eletrodo. Ligou o polo positivo em outro. Bem, como você pode observar, na verdade isso é uma reação de óxido-redução. Significa que alguém ali vai ter que oxidar e alguém ali vai ter que reduzir. Lembrando o conceito, oxidar é perder elétrons. Reduzir é ganhar elétrons. Então, quem estiver cedendo elétrons vai ser o local onde você vai ter quem ganhe, quem reduza. Cara que não tem elétrons é o lugar que vai perder esses elétrons no processo. Em suma, vamos traduzir isso daí. Olha para cá. Se o polo negativo está ligado desse lado, os elétrons vão ser fornecidos pelo gerador para esse eletrodo. Esse lado está negativo. Logo, quem vai se aproximar daqui? As estruturas positivas ou íons positivos da solução. Logo, se ele está positivo, está maior que zero. A tendência é diminuir. Aqui vai acontecer a redução. Por outro lado, se o polo negativo está estruturado desse lado, o outro eletrodo forma o polo positivo. Quem se aproxima do polo positivo? Muito bem, as estruturas negativas, os ânions. Como eles estão menores que zero, a tendência é chegar a zero,
logo eles vão aumentar de NOx, vão oxidar. E com isso, você vai gerar o processo da oxirredução dentro da cuba ou célula eletrolítica. Veja, com isso, você fez um fluxo de elétrons acontecer e a reação de oxirredução. Porém, olha o que eu te falei, como o processo não é espontâneo, se você desligar a tomada, o gerador para tudo. Porque não vai ter mais o fornecimento de elétrons para que haja redução e automaticamente o outro lado não oxida. Então, todo o processo da eletrólise está norteado por alguém que fornece o elétron chamado de gerador. É ele que estimula e provoca o processo que vai acontecer. O gerador empresta elétrons para promover o processo de oxirredução pelo polo negativo e recebe os elétrons pelo seu polo positivo, devido ao processo de oxirredução que ocorreu na cuba eletrolítica, sendo que para que isto tudo ocorra é necessário que a corrente elétrica seja contínua e a voltagem suficiente para provocar o processo, e os íons tenham liberdade de movimento, seja por fusão